Meu nome é Maria das Dores, tenho 78 anos, embora minha alma às vezes se sinta com mais de 100, e em outras com 30. Nasci no interior da Bahia, numa casinha de barro que nem parede direita tinha. A gente dormia em rede e tomava café, feito na rora, no fogão a lenha. A vida era dura, mas eu aprendi desde cedo que reclamar não enche prato, e que o que segura a gente de pé é a fé e o amor que se dá à família. Perdi meus pais muito nova. I was 12. Já cuidava dos meus irmãos como se fosse mãe. I was 17. Casei com o Sebastião, um homem bom, trabalhador, mas que Deus levou cedo demais. Fiquei viúva com 31 anos e 3 filhos pequenos, o João, o Paulo e a Marlene. E foi aí que minha vida realmente começou. Eu fazia de tudo, lavava roupa para os outros, vendia bolo na escola, cuidava de idoso, limpava a casa. Quando dava tempo, fazia crochê para vender na feira. Às vezes, mal sobrava para o gás, mas eles nunca dormiram sem comer. E nunca deixei faltar uniforme limpo ou material escolar. Sempre falei, se eu tiver que comer só farinha para eles terem caderno, eu como. João, meu mais velho, sempre foi o mais calado, mas também o mais estudioso. Enquanto os outros corriam na rua, ele lia. Eu dizia que ele ia ser doutor, e fiz de tudo para isso acontecer. Vendi o pouco de ouro, que tinha menos a aliança do casamento, um par de brinquinhos, só para pagar a matrícula do cursinho. Quando ele passou na faculdade, chorei 3 noites seguidas, de alegria. Achei que, enfim, o sofrimento ia acabar. Com o tempo, fui juntando um dinheirinho. Comprei uma casa simples com um quintal cheio de plantas. Era o meu cantinho. Aposentei como doméstica e consegui ajeitar as contas. Me sentia finalmente em paz. Tinha meus remédios Musi bordeiros, meus passarinhos no quintal e uma foto grande do Sebastião na sala. Meus netos vinham me visitar de vez em quando. Eu fazia canjica, bolinho de chuva. Era a avó que todos queriam abraçar. Mas a gente nunca imagina que o mal pode vir de onde mais se confia, né? João começou a mudar. Aquele menino doce e quieto ficou seco, frio, distante. Começou a falar em organizar as contas, em pôr as coisas no nome dele para facilitar, em me proteger de mim mesma. Eu ouvia e achava estranho, mas calava. Afinal, é meu filho, o mesmo que carreguei no colo com febre, o mesmo que defendi na escola, quando diziam que ele era tímido demais, o mesmo por quem eu comia arroz puro para ele ter carne no prato. Foi essa confiança, esse amor de mãe cega, que me fez não ver o que estava por vir. O Joe era meu menino de ouro, meu primeiro filho. Quando ele nasceu, eu ainda estava me recuperando da perda da minha mãe. Senti um buraco no peito, uma tristeza que parecia não passar. Mas quando vi aquele bebê nos meus braços, chorando forte, gordinho, com as mãozinhas espremidas, eu entendi que Deus tinha me dado uma nova razão para continuar. Sempre fui mais ligada nele do que nos outros. Eu admito. Não que eu amasse menos os outros filhos, mas o João. O João era diferente. Sempre tão quietinho, observador. Enquanto os irmãos estavam correndo, brigando, ou subindo em árvore, ele ficava sentado no canto com um livro, desenhando no caderno, ou ouvindo o rádio comigo. Quando faltava luz, a gente ficava contando histórias à luz da vela. Ele dizia que, um dia, ia escrever um livro sobre mim. Quando o pai dele morreu, João tinha apenas 8 anos. E ele viu tudo, estava na porta do hospital, quando o médico saiu com a notícia. Eu me lembro dele segurando minha mão, tão pequeno, e me dizendo: a gente vai ficar bem, mãe. E eu cuidar da senhora. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. E a partir daquele momento, eu fiz de tudo para ele ter o melhor. Mesmo com pouco, nunca deixei faltar nada para ele estudar. João foi o primeiro da nossa família a entrar na universidade. Lembro que no dia da formatura ele usou um terno emprestado. E eu fui de vestido simples, mas com um coração cheio de orgulho. Ele subiu no palco, pegou o diploma e me procurou com os olhos. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu e apontou para mim. Eu chorei tanto, tanto. Achei que minha missão de mãe estava cumprida. Depois que se formou, ele conseguiu um emprego bom, comprou um carro
se casou, a vida dele deslanchou. E mesmo com tudo isso, nunca deixou de me ligar, de passar aqui nos domingos, trazer frutas do mercado, me ajudar com os boletos. Eu sentia que tudo que fiz por ele tinha valido a pena. Ele era atencioso, educado, me chamava de minha rainha. Dizia que quando eu ficasse mais velha, ele ia construir uma casa nos fundos da dele só para mim, que eu nunca ia precisar de nada. E eu acreditei, cada palavra, cada gesto, porque era o meu filho, meu sangue, meu menino, aquele que eu embalei no colo nas madrugadas febris, que eu ensinei a andar de bicicleta, que me trouxe o primeiro cartão de Dia das Mães, escrito com letrinha torta: "Te amo, mamãe". Ainda tenho esse cartão até hoje, amarelado, guardado numa caixa com fita. Mal sabia eu que esse mesmo filho, seria o responsável pela maior dor que eu já senti na vida. E não foi física, foi a dor de ser traída por quem você mais ama. Depois de tantos anos ralando, fazendo de tudo para criar meus filhos, eu finalmente consegui um pouco de sossego. Não luxo menos, nunca precisei disso. Mas paz, dignidade, a certeza de que eu podia deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sem dever para ninguém. Quando me aposentei como doméstica, senti um alívio que nem sei explicar. Foram quase 40 anos limpando casas, cuidando de famílias que muitas vezes nem lembravam do meu nome direito. Mas eu fiz tudo com honestidade. Cada centavo que entrou na minha casa foi limpo, suado, merecido. Com o FGTS e uma parte da rescisão, consegui comprar um terreninho no bairro onde morei por mais de 30 anos. Era longe do centro, rua de barro, sem calçada, mas eu via beleza em cada detalhe. A casa era pequena, 2 quartos, uma sala com sofá antigo, que ganhei da Dona Lúcia, minha ex-patroa, e uma cozinha onde eu me sentia rainha. Tudo simples, mas com alma. Eu amava cuidar do meu quintal. Plantei pé de pitanga, arruda, manjericão. Às vezes passava o dia só podando, varrendo, conversando com as plantas. Também tinha meus passarinhos, 2 periquitos que ganhei de um vizinho. Cantavam de manhã, como se anunciassem que eu tinha mais um dia de vida. Nunca fui de gastar muito. Com o tempo, fui juntando um dinheirinho. Uma parte deixei na poupança. Outra guardava em envelopes escondidos dentro do armário. Não confiava muito em banco, confesso. Aprendi a viver com pouco. E isso me dava um certo orgulho. Quando os filhos precisavam, eu ajudava. João mesmo pegou dinheiro comigo mais de uma vez para cobrir um buraco, e eu dava sem perguntar. Afinal, era meu filho. As vizinhas diziam: "Dona Maria, a senhora é muito boba", e eu sorria. Preferia ser boba do que desconfiada. Acreditei que, depois de tanto esforço, finalmente estava vivendo a fase mais tranquila da vida. Joel vinha aqui aos domingos, trazia pão, frutas, às vezes um frango assado, sentava na varanda comigo, me perguntava se eu estava tomando os remédios, se eu precisava de alguma coisa. Às vezes ele puxava papo sobre as contas, falava de investimento, de organizar os documentos. Eu escutava, mas não me importava muito. Confiava nele de olhos fechados. A vida parecia certa, estável. Tinha meus exames em dia 1000 e bordeiros, meu rádio de pilha, minhas novelas. Eu me sentia útil, viva e, principalmente, protegida. O que eu não sabia era que por trás de cada visita, por trás de cada carinho, já existia um plano frio, calculado, algo que eu jamais imaginaria vindo de alguém que cresceu no meu ventre. E tudo começou com uma pergunta inocente que ele me fez numa tarde de chuva. "Mãe, a senhora já pensou em fazer um testamento?" No começo, eu não quis acreditar. Achei que era só preocupação. Sabe como é? Filho querendo cuidar da mãe. Mas com o tempo, as visitas do João começaram a mudar. Antes ele vinha sorrindo, me abraçava forte, sentava comigo para tomar café e ouvir as fofocas do bairro. Agora, parecia sempre apressado, olhava no relógio o tempo todo. No cellular. E principalmente começou a falar só de uma coisa: dinheiro. "Mãe, a senhora tá com quantos mil na poupança mesmo?" "Mãe, tem mesmo um documento da casa no seu nome? A senhora já pensou que pode esquecer das coisas e acabar
perdendo tudo. Eu ouvia e ficava desconfortável. Nunca fui ideias, nada dele. Mas aquele tipo de conversa era novo, soava como auditoria, não como cuidado. Ele dizia que era para me proteger, mas tudo começou a me dar uma sensação ruim, como se eu fosse uma criança sendo avaliada, medida, pesada. Uma vez ele chegou com uns papéis, disse que era para adiantar a vida, que se algo acontecesse comigo, ele precisava estar autorizado a mexer nas contas, resolver a papelada da casa. Falou em procuração. Eu, sem entender nada, pedi para ele explicar melhor. Ele ficou impaciente. A senhora não confia em mim, mãe? Aquilo me doeu mais do que se ele tivesse me xingado. Porque é claro que eu confiava. Era meu filho. Mas aquele tom, aquela cobrança, me fez calar. Assinei um dos papéis, sem saber direito o que era. Fiquei dias com aquilo na cabeça, sentindo um aperto no estômago. Às vezes acordava no meio da noite, pensando no que tinha feito. Com o passar das semanas, ele começou a aparecer com menos frequência. Dizia que estava ocupado, que a vida estava corrida, mas eu percebia que ele estava different. Evitava contato com os irmãos, não falava mais da esposa. Era como se estivesse distante de tudo. Um dia, cheguei na farmácia e a moça disse que meu cartão do banco tinha dado problema. Achei estranho, porque eu sabia que tinha dinheiro. Liguei no banco e me disseram que alguém havia feito uma movimentação com autorização. Eu tremi. Liguei para o João. Ele atendeu com voz seca. Mãe, era para pagar umas contas suas. Fica tranquila. Tá tudo sob controle. Eu quis acreditar. O que mais me dói é que eu não percebi. Mesmo com todos os sinais, mesmo com as palavras atravessadas, mesmo com a ausência, eu continuava achando que era só o João sendo estressado, sobrecarregado. Nunca imaginei que ele estivesse me desmontando por dentro. Aos poucos, tudo começou com uma carta do banco. Chegou dobrada, amassada, como se alguém já tivesse lido. Quando abri, me deu um frio na barriga. Era uma notificação de encerramento da conta conjunta, menos uma conta que, até onde eu sabia, nem existia. Fui até a agência. O atendente me olhou com pena. Disse que, de acordo com os dados, meu filho já tinha acesso total à minha aposentadoria, mas eu não autorizei isso. Eu disse, tremendo. A senhora assinou uma procuração registrada. Meus olhos encheram d'água. Eu assinei, sem saber. Confiei demais. Deixei ele entrar na minha vida financeira, como quem dá a chave da casa. Aperte Dolly. Tudo começou a desmoronar. Na semana seguinte, fui tentar usar meu cartão no mercado. Recusado. Fui no caixa eletrônico. Saldo zerado. Chamei um dos meus outros filhos, o Paulo, e ele quase chorou quando viu tudo. Verificamos juntos e descobrimos que João tinha feito empréstimos no meu nome, alterado meus dados no banco e estava transferindo valores altos regularmente para uma conta pessoal dele. Paulo ficou revoltado. Ligou para o irmão, gritou, ameaçou chamar a polícia, e o João respondeu com frieza. Tudo foi feito com autorização. Eu só quis evitar que a mamãe fosse enganada por terceiros. Fiquei em choque. Tentei ligar para ele várias vezes depois disso. Ele me bloqueou. No WhatsApp. A gente virou dois estranhos. Eu, mãe, ele, filho, menos, como se a nossa história inteira não valesse mais nada. Descobrimos ainda que ele entrou com pedido para vender minha casa. Alegou que era para me levar para um lugar melhor, mais seguro, com cuidadora, tudo isso sem me consultar, usando documentos que ele mesmo providenciou quando pediu para facilitar as coisas daquela casa. Era o meu chão, minha história, meu abrigo, era onde eu criei meus filhos, onde enterrei meu cachorrinho no quintal, onde tinha meu rádio, minha rede, minhas plantinhas. E ele tentou vender, sem remorso, sem sequer me olhar nos olhos. A sensação foi pior do que morte, porque morrer é natural, mas ser traída por quem você pôs no mundo é como ter a alma rasgada enquanto ainda se respira. Foi aí que entendi, eu tinha sido vítima de um golpe feito por alguém que eu criei com todo o amor do mundo. Um golpe que começou com assina aqui, mãe. E o pior de tudo, eu não sou a única. Eu nunca imaginei que um dia teria que escolher entre denunciar meu próprio filho
ou deixar ele continuar me destruindo. Foram dias sem dormir, noites olhando para o teto, com os olhos queimando de tanto chorar. Tudo dentro de mim gritava que aquilo era errado, que eu precisava fazer alguma coisa, mas o coração de mãe ainda tentava achar desculpas. Foi o Paulo, meu outro filho, que me deu o empurrão que faltava. Mãe, se fosse com outra senhora da sua idade, a senhora ia deixar? Não, respondi baixinho. Então por que com a senhora tem que ser diferente? Aquilo me acordou. No dia seguinte, fomos juntos até a delegacia da mulher idosa. Lá, contei tudo. Falei do dinheiro, da casa, dos documentos, da frieza do João, e chorei como uma criança. O delegado foi direto. A senhora foi vítima de estelionato familiar. Isso é crime. E, infelizmente, acontece muito. Entramos com um processo, suspendemos a venda da casa. Congelei minha conta. Reforcei cenas. Pedi para reverter a procuração. Fui até o cartório, tremendo, como se cada passo fosse um peso na consciência. Porque é duro, viu? Duro você ter que se proteger do próprio filho. Duro olhar no espelho e sentir vergonha de ter confiado demais. Depois disso, os dias passaram como se eu estivesse em luto. E de certa forma, eu estava. Não pelo dinheiro, mas pela perda de um vínculo, pela quebra de uma confiança que levou décadas para ser construída, menos e segundos para ser destruída. Os vizinhos começaram a comentar, teve quem achou exagero, quem tentou defender ele, mas também teve quem veio me abraçar, trouxe bolo, rezou comigo. Vi que não estava sozinha, que tinha outras mães, como eu, enganadas pelos próprios filhos, com vergonha, caladas, sofrendo escondidas. Fui chamada para falar num grupo da igreja. Contei meu caso. Uma senhora levantou a mão e disse: aconteceu igual comigo, e até hoje ninguém da minha família sabe. E aí percebi. Minha história, por mais dolorida que fosse, podia ser um alerta para outras. João nunca mais apareceu. Mandou um advogado dizer que foi tudo mal entendido, que eu estava confusa, que precisava de ajuda médica. Isso doeu mais do que tudo, porque, além de me roubar, ele tentou manchar minha sanidade, como se o problema fosse eu, e não o que ele fez. Hoje, sigo na luta. Ainda estou resolvendo a papelada, tentando recuperar o que é meu por direito. Mas o que mais quero mesmo é que nenhuma outra mãe passe por isso, em silêncio. Porque o silêncio mata aos poucos, e a gente não merece morrer viva. Se você é mãe, avó, ou mesmo a mulher mais velha, que já abriu mão de tudo por alguém, escuta o que eu vou dizer. Confiança não pode ser cega. Amor não é garantia de proteção. E, infelizmente, nem todo filho merece o coração que a gente entrega. Eu nunca pensei que um dia fosse precisar contar essa história. Sempre fui discreta, calada, dessas que resolvem tudo dentro de casa. Mas hoje eu entendo que o silêncio protege só o agressor, quem cala, consente, e eu me calei por muito tempo. O que me aconteceu não foi erro de comunicação, nem exagero. Foi crime, sim. E tem nome: violência patrimonial. Quando alguém da família, geralmente um filho ou neto, se aproveita da sua idade, da sua confiança para te manipular, tomar seus bens, mexer na sua conta, assinar documentos escondidos, isso não é cuidado, isso é roubo. E o mais perigoso é que muitas vezes isso vem disfarçado de carinho. Eles te trazem um bolo, te perguntam se você tomou o remédio, e na outra mão estão levando sua dignidade embora, com caneta, senha. Hoje eu quero dizer para toda vovó, toda mãe, toda mulher que já se sentiu culpada por desconfiar de alguém da família: você não está errada. Proteger seu dinheiro, sua casa, sua saúde mental também é um ato de amor por você mesma. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Fale com o CRAS, com a defensoria, com um delegado da sua cidade. Fale com a vizinha, com a enfermeira do postinho, com a igreja. Mas fale, porque quanto mais a gente fala, mais difícil fica para eles esconderem o que fazem com a gente. E you continue vivendo. Não com a mesma leveza de antes, mas com mais consciência. Aprendi a ler o que está por trás dos gestos. Aprendi a perguntar, a exigir explicação e, principalmente, aprendi a dizer não. Meu nome é Maria, tenho 73 anos
e quase perdi tudo para alguém que eu coloquei no mundo. Mas hoje, conto minha história com a cabeça erguida. No pork. Sou forte menos, mas porque me recusei a ser destruída, em silêncio. Que minha história sirva como espelho, como alerta, como grito. Porque mãe não é cofre, avó não é banco. E amor de verdade não manipula, não mente, não rouba. Se você conhece alguma idosa que está passando por isso, não vire o rosto, não se cale, ajude. Pode ser sua mãe, sua tia, sua vizinha, pode ser você mesma. Amanhã. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que, às vezes, o pior golpe não vem do estranho, mas do sangue. Às vezes eu me pego olhando para a porta, esperando que ele entre como fazia antes, com aquele sorriso meio torto, e a camisa amarrotada dizendo: "Ô mãe, tem café aí?" E eu teria café, claro, e pão, e colo, porque mãe sempre tem, mas ele não entra mais, e mesmo que entrasse, eu já não seria a mesma. Se ele estivesse aqui agora, sentado nessa cadeira velha em frente à minha rede, acho que eu não gritaria. Também não choraria. Eu só olharia nos olhos dele e perguntaria: por quê? Por quê? Você fez isso comigo? Por que pegou o que era meu, o que era para sua avó, seus irmãos, seus sobrinhos, como se nada tivesse valor? Por que me tratou como um obstáculo, uma velha descartável? Eu teria dito que bastava pedir, que eu dava. Sempre dei. Nunca neguei nada a ninguém. Dei comida, dei afeto, dei coça. Dei minhas costas tortas para te carregar. E enough. Você quis tomar até meu nome, minha dignidade, minha paz. Eu te amei. Amo ainda. E talvez por isso doeu tanto. Mas o amor da gente, filho, não pode ser escudo para covardia. Você me machucou como ninguém. Não é só no bolso, isso eu recupero. Me machucou na alma, no laço que nos unia, desde o seu primeiro choro. E se você está ouvindo isso agora, saiba, eu lutei por mim, não para te punir, mas para me lembrar que eu existo, que eu tenho valor, que na Osu, essa é a mãe de alguém mais, uma inteira, com história, com voz, com direito de dizer basta. E se ainda resta um fiapo de humanidade em você, eu espero que um dia olhe para trás e enxergue o que perdeu. Porque o que você tirou em dinheiro o banco resolve, mas o que você tirou de mim como ser humano, só o tempo, e talvez o arrependimento, podem tentar consertar. Eu te perdoo, sim, mas não como antes, não com os olhos vendados. Tape, para seguir em frente, para respirar sem mágoa, para dormir em paz. E para alertar outras mães, outras vovós que ainda acham que na família ninguém machuca. Porque machuca sim. E às vezes, a dor que mais marca vem da mão que a gente ajudou a segurar quando ela mal sabia andar. Se você estivesse aqui, eu diria: vá em paz. Mas leve com você o peso do que fez, porque eu vou seguir, de cabeça erguida, ainda com café no bule. Mas agora, só para quem merece sentar à mesa. Foi numa manhã chuvosa que eu acordei diferente. Não sei explicar. Era como se algo tivesse quebrado dentro de mim durante a noite, menos, mas não de dor, e sim, de decisão. Eu me olhei no espelho, e pela primeira vez em meses, não vi só uma vítima. Vi uma mulher cansada, mas viva. Até então, tudo o que eu fazia era tentar entender, justificar, esperar. Eu dizia para mim mesma: ele é meu filho, ele vai se arrepender. Isso é só uma fase, mas cada dia que passava, a casa ficava mais vazia, o cofre mais seco e meu coração mais apertado. Lembro que fui até a caixinha, onde guardava meus documentos, e encontrei um envelope escondido. Era uma notificação do banco. Meu cartão tinha sido usado em uma compra alta, e eu não reconhecia aquilo. Na hora, meu estômago virou. Não era só desconfiança mais, era prova. Liguei pro Paulo, meu outro filho, tremendo, com vergonha, e falei tudo. Mãe, isso é grave. A senhora precisa reagir, ele disse. Mas é seu irmão. Eu ainda tentava me proteger, mesmo machucada. Mãe, ele já não age como filho, e a senhora não pode continuar aceitando isso. Foi naquele instante que algo mudou em mim. Eu entendi que não denunciar era também uma forma de permitir, e que se eu não fizesse nada,
Aquilo podia acontecer com outra mãe, com outra, ou vovó comigo do novo. No dia seguinte, fui com Paulo até a delegacia do idoso. Com um coração na boca, contei tudo, assinei papéis, abri processos, bloqueei contas. Cada ação parecia uma pequena vitória contra o medo, e aos poucos, a vergonha foi dando lugar à força. Comecei a conversar com outras mulheres na igreja, no salão, até no postinho de saúde. Descobri que muitas já tinham passado por coisas parecidas. Mas nenhuma falava, todas caladas, todas com medo de destruir a família. E eu entendi que o silêncio também é uma prisão. Foi aí que decidi que minha história não ia terminar. Em dor, ia virar um grito, um alerta, um empurrão para outras que ainda estavam na sombra, esperando mudanças sem ação. Voltei a frequentar rodas de conversa. Fui chamada para contar meu caso em um grupo de apoio. Criei coragem de gravar meu depoimento com a psicóloga do posto. E quanto mais eu falava, mais eu percebia. Eu não era só uma senhora enganada. Eu era uma mulher que se reergueu. E esse foi o dia da virada. Não quando recuperei o dinheiro, mas quando olhei para dentro de mim e enxerguei que, apesar da traição, da dor, do abandono, eu ainda estava aqui, inteira, com valor. Hoje, olhando para trás, eu não me pergunto mais como ele teve coragem. Me pergunto como eu aguentei tanto tempo em silêncio. A gente cresce ouvindo que mãe aguenta tudo que o avô perdoa. Qualquer coisa que em briga de família não se mete. Mas sabe o que isso constrói? A mural. E atrás desse muro, a gente chora sozinha, sofre calada, envelhece culpada menos, como se amar fosse aceitar ser machucada. Eu tive vergonha. Mais do que tudo, tive medo. Medo de ver a família se despedaçar. Medo de que as pessoas julgassem. Medo de ser chamada de velha senil, confusa, dramática. Mas a verdade é que eu estava lúcida o suficiente para entender quando fui enganada. E corajosa o bastante para não morrer calada. Não é fácil. Não mesmo. Denunciar um estranho já é difícil. Mas denunciar alguém que você pariu, que você criou, que você viu, dar os primeiros passos, isso rasga a alma. Mas eu entendi que o amor que destrói, que explora, que mente, não pode mais ser desculpa. E se tem uma coisa que eu quero que essa minha história deixe claro, é: ser mãe não me torna imune à dor. Ser avó não me obriga a aceitar tudo calada. E ser idosa não significa que minha vida acabou. Eu ainda tenho sonhos. Viver dias bons. Quero rir, quero dançar, nas festas da terceira idade. Quero segurar meus bisnetos no colo. Quero poder andar na rua com a cabeça erguida, sabendo que eu não fui cúmplice do meu próprio apagamento. E se minha história chegar até você, seja você quem for, filho, neta, cuidadora, vizinho, ou apenas alguém com coração aberto, eu só te peço uma coisa. Escute mais suas vovós. Observe seus pais idosos. Preste atenção. Nos silêncios, às vezes o pedido de socorro vem disfarçado, de estou bem, graças a Deus. E se você é uma mulher mais velha e está passando por algo parecido, não espere a vida inteira para reagir, porque o tempo da gente é precioso. E cada dia vivido com medo ou vergonha é um dia roubado. Eu não sou perfeita. Nunca fui, mas sou digna de respeito, de voz, de escuta e de amor. Não esse que cobra, exige, manipula, mas a qual que cuida de verdade. Que minha história não seja só um lamento. Que ela ecoe como um aviso. E que, se eu puder mudar a história de pelo menos uma outra mulher com esse desabafo, então toda a dor que eu passei não terá sido em vão. Porque agora, enfim, eu não sou só mais uma vovó esquecida, eu sou a voz de muitas. E dessa vez, ninguém vai me calar. E ninguém mais ia me calar.